Bom dia, bom dia. Menos de um minuto para começar a live do livro. Vamos testar o som por aqui. Deixa eu ligar, ver se está. Agora sim. Vamos ver se o som. Agora sim, agora acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Pontualmente, 10 horas, bom dia. Hoje é dia 9 de março. Ontem foi Dia das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres. E que a gente possa fazer todos os dias os nossos dias, né? Vamos com a live do livro da semana. Walter Rizzo, sou super fã desse autor, né? Desse psicanalista. Eu gosto muito da linguagem dele, ainda que ele seja duro às vezes, né? Ele é muito tipo soco na cara e fratura exposta, ele é muito didático, ele é direto, ele é curto, ele é grosso, mas ele é muito acolhedor. E o objetivo, como sempre, é conseguir fazer a gente ter uma vida melhor, a gente ter uma vida mais feliz, a gente ter condições, né, de tá aí se desenvolvendo, melhorando a nossa qualidade de vida no meio da correria, da rotina, tantas intempéries na nossa vida, a gente ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, tá? Bom dia, Marici, seja bem-vinda. Então vamos lá. Walter Rizzo é psicólogo, ele é especialista em terapia cognitiva, mestre em bioética, tem vários livros. Ontem à noite teve um amigo que viu, né, a divulgação no WhatsApp e começou a me mandar um monte de livro dele. A gente já fez live dele esse ano e nos anos anteriores também, tá? Mas esse livro, O Desapegue-se, eu gosto muito dele porque ele, além de ser didático, que é uma super característica do Walter, ele traz técnicas, muita prática, e é quase um passo a passo, é quase um checklist de como fazer, tá? Então ele explica o porquê da indicação, da técnica, da dica que ele dá, ele ensina como fazer e ele traz exemplos, né, de pessoas que ele atendeu, da própria experiência dele, dos efeitos após, né, ter conseguido implementar aquela técnica, aquela prática ali na vida dele e das pessoas que ele atende, tá bom? Então vamos lá. Começo citando o monge tibetano Lama Yeshe. Ele traz muito nesse livro Desapegue-se alguns ensinamentos budistas, o pessoal mais da linha transcendental, oriental, porque a questão até do apego e do desapego está intrinsecamente e diretamente relacionado a nós mesmos, ao nosso interior, à nossa decisão, à nossa vontade, à nossa ação. Então, ele é muito direcionado à nossa autorresponsabilidade. Ele, inclusive, fala exatamente esse termo em alguns contextos, tá? Então, citando aí o Lama Yeshe, ele fala assim: todos os problemas do mundo se originam no apego. E aí é uma analogia que eu faço com o próprio Walter Rizzo, né? Que ele é assim drástico mesmo, ele às vezes dá uma exagerada, às vezes ele usa uma linguagem assim que é muito forte, mas acho que faz parte assim também é quase como se fosse uma terapia de choque aí para ver se cai a nossa ficha, tá? Esse livro aborda, então, um dos maiores conflitos psicológicos conhecido, que é a dependência emocional. Então, ele cita, ele traz exemplos de objetos, de ambientes, lugares, mas principalmente relacionado a pessoas, em função da nossa dependência emocional, que a gente vai falar aqui, né, ao longo de praticamente uma hora, o porquê que isso acontece, porquê que é tão forte na gente esse processo da dependência emocional. O livro procura explicar também os mecanismos que nos levam a um envolvimento obsessivo, seja com um objeto, com uma pessoa, com uma atividade ou com um ambiente, com o que for,
né, a nossa obsessão. E nos impede de ter, então, uma vida plena e saudável. Já na introdução, o Walter Rizzo nos ensina que as pessoas realizadas são livres e que as pessoas apegadas são escravas da sua necessidade. E esse termo escravo, amo escravo, ele faz analogia e ele usa praticamente da primeira à última página no livro, tá? O tempo todo ele está trazendo esse contexto. Criar uma relação de dependência significa, então, entregar a alma em troca de prazer, segurança ou uma duvidosa sensação de autorrealização. E aí, por que que ele traz, né, essa duvidosa sensação de autorrealização? Ao longo da live a gente vai falar também muitas vezes. Porque é uma, eu diria, é uma falsa segurança. É um falso prazer, um prazer momentâneo, e essa autorrealização é realmente uma falsa sensação de autorrealização, porque o loco está externo, é do que alguém está falando de você ou do que alguém acha que você deveria ter feito, ser assim ou ser assado. O Walter também traz esse contexto da nossa expectativa em relação ao outro, ao externo, ao próprio reconhecimento, que é uma necessidade humana. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí o Walter fala assim: quando entra na mente, o apego se instala. E nem sempre é fácil detectá-lo, porque tem aí algumas sutilezas. Muitas pessoas são dependentes emocionais e não se dão conta disso, não sabem disso, não compreendem como funciona esse processo da própria dependência emocional em si, mas da manipulação e da sedução com a qual ela se forma ou como ela realmente acontece. O apego, então, nos corrompe, afeta a nossa integridade e nos torna cada vez mais fracos. A boa notícia, sempre tem que ter uma boa notícia, é que é possível adotar um estilo de vida inspirado no desapego para que a gente possa sofrer menos. Isso é real, é possível, né? E aí vocês sabem que na live a gente não consegue trazer todos os exemplos, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo. É um recorte dos principais ensinamentos sob a minha visão, óbvio, sob a minha ótica do livro que eu leio. Mas no livro, o Walter traz muitos exemplos reais de pessoas reais, de dificuldades reais e de superações que acontecem em função das técnicas e das práticas que a gente começa a implementar a partir da nossa decisão, a partir do momento que a gente cansa, que esgota e que a gente realmente quer fazer alguma coisa para mudar. Fácil? Não é, tá? Nunca é fácil, nenhum tipo de mudança é fácil, mas todas são possíveis e essa também é uma boa notícia, né? Ser emocionalmente independente, ou seja, desapegado, não é cultivar uma autonomia egoísta e supervalorizada, mas sim desenvolver a capacidade de ter consciência e prescindir daquilo que impede o aprimoramento pessoal, tá? Então, de novo, né? Muitas vezes ele fala aqui, ele traz no livro a questão do próprio isolamento, de você, né, saber o que você realmente quer, de você seguir a sua vontade, independente do que os outros estão pedindo, querendo, e às vezes pode dar essa percepção de um certo egoísmo, como se a gente estivesse construindo algo que só a minha parte interessa, só o que eu penso, que eu gosto interessa, e o resto do mundo não. Não é isso que a gente vai ensinar aqui. Não são esses os ensinamentos do próprio Walter Rizzo, aliás, acho que de nenhum autor, mas que sim, a gente precisa assumir essa autonomia, essa autorresponsabilidade de bancar as nossas vontades, os nossos interesses e avaliar quando que isso deve ser negociado, quando pode ser negociável e sob quais termos, porque há valores inegociáveis, né? Há contextos inegociáveis e você precisa ter muita clareza de quais são eles para talvez aí não ser seduzido, manipulado ou em função de alguma carência, de uma necessidade de ser aceito, você às vezes negociar um valor
que importa bastante para você, tá bom? Cada vez que abaixamos a cabeça, que nos submetemos ou que cedemos, o apego tá ali com a oportunidade de se instalar, de se instaurar, de fazer morada. E uma vez que isso aconteça, se torna cada vez então mais difícil de desapegar-se, tá? Mas, como eu falei, é possível. Se você fizer um esforço, você vai conseguir criar um estilo de vida anti-apego. Sempre haverá dependências razoáveis, úteis e saudáveis. O que é preocupante e prejudicial é a dependência irracional, supérflua e prescindível, ou seja, aquela que não tem fundamento de ser, que não tem mais fundamento que os seus próprios medos, inseguranças e carências. Muitas vezes não faz sentido de ser. A gente é apegado a algo que, quando a gente para pensar, para analisar friamente, para raciocinar e discernir, a gente fica até assustado do porquê que a gente está tão apegado àquela situação, aquele contexto, aquele objeto, aquela pessoa, se aquilo nem nos faz mais tão bem assim. Bom dia, Fer, seja bem-vinda. O desafio, então, é livrar-se das dependências que o impedem de ser você mesmo. Desapegar-se é assustador e doloroso, mas será um sofrimento útil que lhe permitirá olhar-se de frente, sem escudos defensivos e nem tensões musculares. Então, ele traz ali a questão do desafio, de que sim, né, querer é a parte importante, a mais importante, eu diria, mas não basta querer, precisamos agir, é preciso fazer acontecer. E nem sempre, na maioria das vezes, não é fácil. O desapego abala a ordem estabelecida e leva a um crescimento pós-traumático radical, ou seja, literalmente a gente pode mudar, né, se transformar, como diria o ditado da água para o vinho. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Se compreendermos a natureza do apego e como ele se infiltra e atua na nossa mente, podemos nos livrar dos problemas psicológicos que tanto nos afligem e melhorar definitivamente a nossa qualidade de vida. A estratégia fundamental, então, para alcançar esse bem-estar emocional consiste em descobrir o que não é necessário mais para você na sua vida e se livrar disso. Eu diria se livrar rapidamente disso, desvincular-se e dizer adeus com a sabedoria de quem aprendeu o que não lhe faz bem. Encarar a realidade sem se enganar, mesmo que incomode aos mais sonhadores ou provoque alguns desajustes temporários. E é preciso que você se prepare, esteja preparado para esses incômodos e para esses desajustes. Quando você decide mudar, a decisão ela é sua, ela é íntima, ela é pessoal e ela é intransferível. Não adianta você querer ou obrigar as pessoas que convivem com você, as pessoas ao seu redor, que elas entendam e aceitem a sua decisão de mudar, tá? Então, isso pode sim gerar alguns impactos, alguns conflitos iniciais, mas com técnica, com estratégia, também as coisas vão se assentando e você vai conseguir colocar tudo de novo numa nova ordem, melhor, mais leve, mais consistente e mais feliz e com um índice ainda mais baixo ou cada vez mais baixo de sofrimento. O apego ofusca e reduz a nossa capacidade cognitiva, ao passo que o desapego dá paz e ajuda a desatar os nós emocionais que nos impedem de pensar livremente. O apego corrompe, pois ele arrasa a pessoa e a leva a agir contra suas crenças mais íntimas para não perder a fonte da dependência. Mas o que é então o desapego? Vamos definir, né? E no livro ele traz lá a primeira parte do livro, a maioria das informações, dos textos, dos exemplos se relaciona a colocar todo mundo na mesma página, como eu gosto de dizer, que é definir claramente os termos com os quais a gente está trabalhando. O apego, segundo Walter, é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva, a objetos, pessoas, atividades, ideias ou sentimentos, que se origina na crença irracional
que esse vínculo trará, de maneira única e permanente, prazer, segurança e autorrealização. Então, olha só, uma crença irracional é algo que nem sempre, eu diria na maioria das vezes, não corresponde à realidade de fato. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. A pessoa apegada se convencerá de que sem essa relação estreita e dependente, não conseguirá ser feliz, não conseguirá alcançar as suas metas vitais ou ter uma vida normal e satisfatória. Olha como funciona o processo da distorção cognitiva. E é a nossa mente, somos nós que criamos isso ou que informamos a nossa mente, o nosso cérebro, dessa nossa expectativa, dessa nossa dessa nossa vontade, muitas das vezes irracional. O que define o apego não é tanto o desejo, mas sim a incapacidade de renunciar a ele no momento oportuno. Essa renúncia, então, é fundamental quando o vínculo se torna prejudicial à nossa saúde mental ou ao nosso bem-estar ou ao bem-estar de alguém, tá? Então, a gente precisa ficar atento e muito atento, eu diria, aos sinais, né? As relações tóxicas, os ambientes tóxicos, a gente sente isso, a gente sabe que está prejudicando, a gente sofre, a gente fica depressivo, a gente não consegue muitas vezes se expressar, né? Ser a gente mesmo, ser quem a gente é. O Walter fala bastante disso, a gente vai falar um pouquinho mais do meio para o final da live. Então, isso são sinais e são sintomas de que algo precisa ser melhorado, tá? Ou de que algo realmente está muito ruim e precisa ser descartado. O desejo por si só, então, não é apego. Desejar, almejar, interessar-se por algo ou alguém é normal e vai acontecer e precisa acontecer, desde que você não se torne obcecado e esteja preparado para a possível perda. Seja essa perda do objeto, da pessoa, do ambiente, do contexto, do que for o motivo do seu apego, né? Ou a razão de ser do seu apego. Se considerarmos que o apego é uma forma doentia de se relacionar com os desejos, estaremos muito próximos da ideia de vício de conduta examinada pela psicologia clínica. Então, ele traz também, eu não consegui fazer isso para apresentar durante a live, mas ele traz no livro muitas características da psicologia, até porque é a especialidade dele, né? Fazendo essa correlação dos próprios ensinamentos que ele traz no livro, né? Então, vamos dizer assim, dos fatos, dos aprendizados, ele traz ali os exemplos de estudo, da nominação, de como funciona isso psicologicamente falando. Tem alguns textos ali que falam do funcionamento do próprio cérebro, então ele faz essa correlação o tempo todo. E principalmente esse contexto do vício, ele traz também muitas vezes, né? Ele fala do vício, do escravo, do amo, do senhor. Então ele faz essas analogias e explica o porquê disso ou como isso funciona com os testes já comprovados, os estudos já comprovados dessa realidade tóxica na nossa vida. Se você está apegado a algo ou a alguém, é bem provável que você sofra de algum tipo de vício comportamental ou abuso, mesmo sem substâncias químicas. Então, o nosso cérebro muitas vezes reage ao apego da mesma forma que ele reage ao uso de algumas substâncias químicas e tóxicas, obviamente. O apego destrói tudo e leva as pessoas a fazer as coisas mais loucas e perigosas para alcançar uma felicidade irracional e efêmera. Por outro lado, o desapego se baseia numa filosofia de desprendimento, que nada mais é do que a vontade de ser mais livre no âmbito psicológico, é a despreocupação e a ausência de ansiedade, seja qual for a espécie de vínculo, né? Então, é a independência emocional.
o desapego, né? Uma vez que o desapego é a dependência emocional, o desapego é, por sua vez, a independência emocional. E aí ele cita assim: se eu possuo algo, tudo bem. Se eu não possuo, tudo bem também. É tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, né? Talvez você possa estar assistindo a live e falar: ah, Renata, é fácil falar, né? Às vezes nem falar é fácil, tá, gente? Então, assim, de novo, né? Não vamos ser levianos e achar que é simples e que é fácil. Não. Vai precisar aí de estratégia, de técnicas e de um investimento da nossa parte, da nossa vontade, das nossas ações para poder promover realmente, definitivamente, essa mudança e instalar na nossa vida a filosofia e a cultura do desapego. Livrar-se dos exageros, das coisas que não nos fazem bem, ser nós mesmos a cada instante, a cada pulsação, de maneira que nada nem ninguém roube a nossa essência e destrua os nossos sonhos. Desapego é desprender-se da avidez e ou desistir do que nos magoa. Emancipar-se ou livrar-se do desejo insano. Desapegar-se é desfrutar as coisas sabendo que são transitórias e assumir um estilo de vida baseado na independência emocional. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui com esse livro, né? Aprender a desapegar. O que define o desapego não é o tipo de conduta, a sua frequência ou topografia, mas sim o modo como nos relacionamos com as nossas fontes de prazer, segurança e realização pessoal. São as 3 variáveis que ele faz essa ligação direta entre apego e desapego. Se nos prepararmos para a perda, mesmo que estejamos felizes e dedicados, poderemos dizer que somos desapegados. Ou seja, se não criarmos ligações obsessivas e ansiosas, seremos emocionalmente independentes. O Walter nos ensina, então, que se eu conseguir o que eu quero, vou aproveitar enquanto for possível. Mas, caso não dê certo, não será o fim do mundo. A vida continua, mesmo que eu sofra, e esse sofrimento precisa ser momentâneo. Ele tem prazo de início, meio e fim, tá? Então, essa é a cultura do desapego, né? Não é que você não vai sofrer, não vai sentir dores, não vai ficar triste, não vai se decepcionar. Isso tudo faz parte da nossa realidade da vida humana, até porque não depende só de nós, da nossa vontade, né? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade, convivemos com outras pessoas. Então, sim, a gente está vulnerável e exposto a esse tipo de situações e sentimentos. A questão é quanto tempo isso vai durar na minha vida e como isso me afeta verdadeiramente, realmente, tá? Desapego, por outro lado, também não significa falta de compromisso. Podemos sim ser responsáveis sem sentir angústia ou culpa antes da hora. Quando nós somos independentes, seguimos em frente, sem nos deixarmos abater pela perda. Simplesmente seguimos adiante. Ser independente não implica ser compassivo ou afastar-se das pessoas. Amar aos outros com desapego e autonomia é agir com respeito e liberdade. E aí eu vou falar daqui a pouco aqui que para mim foi assim o grande aprendizado desse livro, o suprassumo desse livro, que é a diferença entre necessidade e preferência. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Comprometer-se não é se escravizar, nem se vender a quem oferece o melhor preço. A ordem do desapego é a seguinte: é proibida a escravidão mental e física, mas principalmente a mental. Devemos resistir a qualquer coisa que destrua a nossa dignidade ou nos leve à submissão emocional. Sim, eu copiei exatamente igual está no livro e o Walter ele é imperativo dessa forma. Essa é uma dos exemplos que eu falei lá no início do choque de realidade. Não devemos aceitar nada que nos roube a capacidade de pensar e de sentir o que bem entendermos.
O processo, então, para alcançar o desapego varia, obviamente, de pessoa para pessoa. Há indivíduos que só ao perceber a irracionalidade do apego já se transforma radicalmente. Ao passo que outras pessoas, outros indivíduos precisam de várias estratégias psicológicas para se livrar da dependência. E muitas vezes, gente, a ajuda profissional é fundamental, tá? E aí, quando eu falo ajuda profissional, eu tô falando de psicólogo, de médico, psiquiatra e todos os recursos que você tiver disponível ou acessível para você, profissionalmente, tecnicamente, te ajudar muitas vezes, uma vez que há coisas. Ele traz aqui no livro, e a maioria dos livros até os livros de venda fala em relação às nossas crenças limitantes, em relação às referências e às crenças que a gente construiu na nossa infância, na nossa adolescência e às vezes a gente constrói até hoje, tá? Então são distorções de realidade, de forma de funcionar, às vezes de quem a gente realmente é, da nossa essência, em função do meio, das pessoas com as quais a gente convive, dentre outros fatores, tá bom? Bom dia, Beli, seja bem-vinda. O mais importante, então, ainda que tenha essas particularidades, singularidades, existe um padrão, existe, né, uma média, e o mais importante é encontrar, então, essa fonte de motivação para mudar. O ideal é que essa motivação venha porque a gente, né, quer melhorar sempre, a gente está bem e quer ficar ainda melhor. Mas, infelizmente, essa fonte de motivação muitas vezes é o esgotamento. Eu não aguento mais viver dessa forma e eu preciso fazer algo diferente. Não importa, né? Se infelizmente foi esse limite que vai ser o trampolim, a sua fonte de motivação, ainda bem que chegou o momento de cair essa ficha e você realmente decidir e querer mudar. Despertar significa, então, mudar de valores, uma mistura de revolução e evolução. A gente precisa mexer, né, em muitas coisas, nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, às vezes nos nossos vínculos de convivência, de locais, né, de ambiente, em hábitos muitas vezes até super arraigados, mas a gente precisa então fazer essa revolução para poder evoluir num outro patamar com menos dor ou reagindo melhor às dores e sofrimentos que a gente venha a passar, que vai acontecer, faz parte também da vida humana. O Walter nos apresenta no livro, então, 6 manifestações que ele chama de sintomas do apego, para nos ajudar a reconhecer o apego em nós mesmos. Primeiro, tendência a negociar a nossa liberdade, é uma autonomia restrita. Então, né, é aquela negociação assim, ó, eu faço isso se você fizer aquilo, ou se você deixar de fazer tal coisa, você vai ser aceita, vai poder participar de tal projeto, enfim. A primeira manifestação, né, que pode ser um sintoma aí do seu apego, é a tendência a negociar a liberdade. Segunda, impulso incontrolável em relação a algo ou alguém, que venha a ser o desejo insaciável que ele traz, insano, irracional e que eu diria até doentio. Terceiro, medo de perder a fonte de apego, né, uma ansiedade antecipatória da perda, e ele traz muito no livro o tempo todo que essa questão foi algo que me ajudou também. Eu estou reconstruindo, reformulando o próprio processo de perda, né? Eu acho que vale a pena a gente rever, repensar isso, porque realmente vai ajudar no desapego e vai ajudar na forma como a gente reage frente às dificuldades, às superações e às próprias perdas em si. Quarta manifestação, uma identidade desorientada. Então, muitas vezes, um déficit de autoconhecimento, uma facilidade manipulatória, né? Se alguém fala uma coisa, você vai lá e faz. Se outra pessoa fala outra coisa, você vai lá e faz, mesmo que essas coisas que as pessoas falem não sejam valores para você ou que você não acha que seja o adequado a ser feito, você acaba, como tem essa identidade desorientada,
é meio que a Maria vai com as outras, né? Com quem dá mais ou quem te der mais apego, mais reconhecimento, mais tempo de satisfazer aí as suas carências, você acaba se bandeando, como diz o ditado, para o lado deles. Quinta manifestação é um instinto de posse exacerbada em relação a algo ou alguém. Então, essa necessidade de apoderar-se ou apropriar-se. E sexto, a restrição da capacidade de perceber a causa do apego, uma redução hedonista, inclusive. Eu vou mostrar aqui no livro para vocês, porque não vai dar tempo de falar, e aí, como eu sei que no final eu dou uma acelerada para conseguir complementar, o livro ele traz nos apêndices ali, ó, tá? O que nós apegamos, né? Então ele faz um resumo, tá? De alguns itens: o apego às pessoas a quem amamos ou admiramos, o apego às posses materiais e à moda, o apego à aprovação ou reputação social, o apego às ideias, o apego à própria virtude, o apego às emoções, apego ao jogo, à perfeição, apego ao trabalho, ao passado e à autoridade, à internet, ao corpo e à beleza e o apego ao dinheiro. Então, isso aqui tá no apêndice, a gente não vai fazer o resuminho, tá? E logo que acaba o último capítulo, aqui no epílogo, ele traz, é como se fosse um resumão, ele coloca assim, ó, recordando os recursos para ajudá-lo a combater o apego. Então, é uma lista de 38 recursos que a gente vai falar ao longo da live, a maioria deles, e que ele traz detalhadamente no livro. Tanto é que ali no resuminho ele coloca a página onde ele cita esses recursos, tá? Então, tomara que isso instigue vocês a lerem o livro, porque realmente vale a pena e ele é muito didático e ele vai trazendo essas dicas, esses resumos para a gente conseguir promover essa mudança e essa cultura do desapego na nossa vida. A simples vontade de se soltar e abandonar o estilo de vida dependente o fará sentir-se melhor e mais seguro. Você descobrirá um mundo interior que é todo seu. O apego é sofrimento. Não importa como pintemos ou dissimulemos, se a dependência entrar na sua vida, o desejo nunca será o suficiente para realizar os seus objetivos. Você sempre vai querer mais e estranhar quando a fonte do apego não estiver presente. O prazer originado do apego inicialmente sempre se acaba se transformando em dor crônica. Apegar-se é anular a sua dignidade pouco a pouco. É perder o rumo achando que está no caminho certo. O apego escraviza e destrói a liberdade interior. E a liberdade não é negociável. Eu até coloquei aqui no meu resuminho em letra maiúscula, né? A liberdade não é negociável. É um dos valores lá, das características, das variáveis que eu falei, que a gente precisa saber o que não é negociável na nossa vida. Para a gente não entrar na onda, às vezes, não sermos nós mesmos os agentes dessa falta de dignidade perante nós. Se você é vítima do apego, chegará o momento em que a perda da liberdade afligirá a sua vida. Se você acha que não pode viver sem isto ou aquilo, você está mal. Permitir que algo ou alguém o domine e se apodere da sua mente é uma forma de suicídio psicológico. E aí, a partir desse suicídio psicológico, existem desmembramentos cruéis para a sua vida, tá? Então, não deixe chegar nesse ponto, por favor. Todos os apegos têm a mesma dinâmica. Se você não for capaz de viver sem algo ou sem alguém, estará psicologicamente limitado. Lembre-se que o desejo por si só não é apego. O apego implica a prisão, a obsessão, a incapacidade de renunciar a esse desejo. Você será um escravo feliz, mas sempre um escravo. A dependência, com ou sem droga, é uma patologia da liberdade. Para que haja, então, uma supremacia declarada, é preciso haver alguém que aceite ser submetido à obediência.
Na relação entre um dominador e um dependente, o vínculo acaba sendo uma mescla sadomasoquista de intenso poder. Não pode haver vítima sem algoz. O viciado em poder precisa ter em quem mandar. O sonho de todo apegado é que a sua fonte de apego também seja dependente dele. E aí, gente, é muito comum quando a nossa problemática, o nosso contexto crítico envolve pessoas, a gente culpar o nosso apego, culpar o outro, né? Colocar a responsabilidade no outro. E quando envolve coisas? E quando envolve objetos? E quando envolve ambientes, memórias? Nós muitas vezes somos os nossos próprios escravagistas. Eu diria que até quando envolve outra pessoa, nós somos os responsáveis, porque somos nós que deixamos o outro fazer com a gente aquilo que talvez a gente não gostaria que fosse feito. Então, de novo, é nossa responsabilidade dar um basta e mudar o rumo dessa história, tá? Se você achar que algo é imprescindível para sua realização, felicidade ou sobrevivência, quando na verdade não é, ficará fraco interiormente e a sua resistência baixará. A necessidade nos escraviza e a preferência nos liberta. Quando você está bem consigo mesmo, a autoaceitação, necessidades psicológicas e emocionais não são muitas, as carências não perturbam você, não perturbam tanto e você é envolvido por uma agradável sensação de leveza e naturalidade. E aí eu vou trazer aqui o exemplo, né, da necessidade da preferência, que ele traz vários, mas o que me chamou a atenção foi um exemplo que ele trouxe ali de um paciente que estava num contexto complexo com a esposa dele. E aí ele, né, a esposa estava ali ameaçando separar, divorciar, um contexto nesse sentido. E ele foi procurar o terapeuta, né, o Walter, o psicólogo, porque ele estava pensando em se suicidar, porque ele não poderia viver sem a pessoa e tal. E foi nessa construção que o Walter conseguiu explicar para ele a diferença da necessidade e da preferência. Então, até quando a gente está com as pessoas, sejam essas pessoas, né, a nossa família, o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, o nosso trabalho, nosso colega de trabalho, a gente precisa ressignificar essa necessidade escravizante para uma preferência libertadora. Então, a perda ou a ausência daquela pessoa, seja temporária, seja definitiva, não pode nos escravizar, né? A gente não pode ter essa dependência da pessoa em si, né? Tô fazendo analogia por causa do exemplo que ele trouxe, mas a gente pode ter a preferência de querer estar com aquela pessoa ou a maior parte do tempo, ou no caso, né, de um marido, de uma mulher, o resto da nossa vida. E isso, gente, para mim foi libertador compreender a diferença entre necessidade e preferência e o quanto que isso impacta e afeta as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos apegos, os nossos desapegos e a nossa liberdade. Bom dia, Lídia querida, seja bem-vinda. Precisar de algo ou de alguém significa não poder viver sem ele. Preferi-lo, preferir algo ou alguém, implica tê-lo escolhido entre outras opções disponíveis. Eu escolho estar com você. Não são a carência, o vazio, a escassez ou a privação que decidem, mas sim o amor dedicado a si próprio e até ao outro em função dessa escolha, dessa vontade, dessa decisão. Se não existisse a preferência, a carência e necessidade nos dominaria e seríamos cada dia mais primitivos. É possível controlar o impulso inicial da necessidade de mantê-lo dentro de certos limites. Quanto menos necessidade tiver, mais livre será e menos coisas terá para cuidar e manter. Então, ó a relação aí do apego com o desapego. Se você quer se livrar da fonte do apego, deve pensar o seguinte:
Não importa mais o que você me dá. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Um escravo livre e sem culpa é duplamente libertado. Evite os lugares onde não seja bem-vindo ou em que possam prejudicá-lo. Se perceber que não é bem-vindo, arrume as suas coisas e saia. E não volte. Não fique ali para agradar alguém ou porque você quer ser aceito ou tentando ser legal se você já percebeu que você não é bem-vindo ali, tá? Beijo, tchau, como eu digo, né? Não pergunte nada, saia de cena silenciosamente, com toda a dignidade. E enquanto se afasta, repita a si mesmo: quem não me quer, não merece estar comigo. E adeus. Tornar-se independente emocionalmente tem um custo. A maioria das pessoas está atrelada ao espaço mental dos seus condicionamentos. Só é possível se libertar na prática se antes o fizermos em nosso interior. É preciso pagar esse preço. Se tem um custo, a gente tem que avaliar e, se possível, pagar o preço. Gostou, né, Fer? Eu também adorei, né? Quem não me quer não merece estar comigo. Beijo, tchau, como eu digo. Então, assim, olha como isso nos liberta. Ao invés de a gente ficar sofrendo, ai, porque fulano não gosta de mim, ciclano me olhou com a cara feia, o outro foi grosso comigo. Beijo, tchau, vai onde as pessoas querem estar com você, gostam de você. Se ame em primeiro lugar, né? Enfim. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo também. Ninguém pode torná-lo escravo sem o seu consentimento. Chato, né? Somos nós que deixamos as pessoas fazerem com a gente o que elas fazem. Não importa quão simples ou absurdo possa parecer o início dessa mudança, cada um decide o que é importante para a sua vida e como começar. E a hora de começar, se você decidir que é agora já, começa a fazer diferente. O apego se impõe porque você deseja ou necessita de algo de que não está disposto a abrir mão. Mude. Aí está o seu poder. Eu diria o seu maior poder. Segundo Leon Tolstói, um escritor russo, a nossa felicidade deveria consistir em apreciar o que temos e não em desejar mais aquilo que não temos. Apego sempre vem atrelado a um desejo insaciável. Apesar da ansiedade e do mal-estar decorrentes da dependência, é muito provável que não consigamos enxergar a realidade e que continuemos com teimosia alimentando falsas esperanças e perseguindo metas inalcançáveis. Então a gente precisa ter um choque de realidade aí também, tá? Um alto choque de realidade, eu diria, né? Não quer dizer deixar de sonhar, deixar de trabalhar, né, pensar na prosperidade, em coisas, em pessoas, em sentimentos, em aquisições, mas com um choque de realidade, né? Dentro daquilo que pode ser feito no momento em que você está com aquilo que você tem agora, tá? Assim é o mundo do apego. O que começa com uma simples atração e prazer culmina em uma espécie de inflação bioquímica e psicológica que beira o absurdo. Preciso de mais do mesmo para conseguir o mesmo, e isso aumenta o tempo todo. Aqui ele faz analogia com as drogas, com as doses, com só um pedacinho, só um pouquinho, só um minutinho, e isso, né, essa frase aqui faz um resumão, vamos dizer. Preciso de mais do mesmo para conseguir o mesmo. Então, o esforço é maior, enfim. O processo de dependência nunca para, ele vai se aprofundando continuamente. A gente vai ficando cada vez mais amarrado, né, envolto e preso nesse processo dependente. Você passa a sentir falta do objeto ou da pessoa quando a quem está ligado, quando se afasta deles, mesmo que seja por alguns minutos, e precisará compensar com urgência o desequilíbrio causado por esta ausência. A mente humana tem a curiosa habilidade de transformar qualquer desejo agradável e tranquilo em um problema psicológico. É a gente que cria.
Eu lembro bem aqui nesse contexto daquelas pessoas que para cada solução te apresentam 2 ou 3 novos problemas, né? Você vem com o problema, você vem com a solução, ela fala, não, mas é que, não, mas, e se, para cada solução, alguns problemas. Você, não, alguns minutos para compensar a urgência e o desequilíbrio causado por essa ausência. A mente humana tem, então, a curiosa habilidade de transformar qualquer desejo agradável e tranquilo em problema psicológico. Transformar um desejo normal em questão de vida ou morte. Às vezes a gente cria um cenário trágico que não faz sentido, é irracional, não corresponde à realidade. Então, você associa a sua felicidade e realização à conquista de um objeto ou uma pessoa, falando ainda desse processo aí do apego. Alguns desejos são francamente perigosos para a saúde mental e física e precisam de uma boa dose de autoconhecimento para ser controlados. Através do discernimento, devemos desejar o que há para desejar sem perder o controle e repelir o que causa apego e, consequentemente, perigo à nossa saúde física e mental. Se você tem certas vulnerabilidades que não consegue controlar, terá desejos que o manipularão à vontade e o seduzirão até que fique enredado e queimado por dentro enquanto durarem. Se você sabe quais são os desejos perigosos aos quais você é suscetível, você pode então evitá-los a tempo, né? Criar uma estratégia ali para não dar a manutenção para isso que te coloca à prova ou a perigo. Aí está a grande importância do autoconhecimento. Você não pode ficar à mercê do que os outros acham, de sem saber quem você é, o que você quer, realmente o que você pode. Ter paixão por uma atividade e dedicar-se a ela com entusiasmo é saudável e conveniente. Até aí, não existe problema. A questão se complica quando esse hábito, essa paixão, se torna incontrolável e impossível de administrar. E aí ele traz o conceito de paixão harmoniosa e paixão obsessiva. São quase 4 páginas ali, 3 páginas e meia, que ele fala, aprofunda essas duas temáticas, tá? Eu trouxe aqui só a definição para não deixar de falar, mas eu acho que vale a pena aprofundar aí depois, quando vocês forem ler o livro. A paixão harmoniosa cria mais emoções positivas, melhor rendimento e bem-estar interior. A paixão obsessiva o leva a se entregar às suas atividades de maneira exagerada, o que implica um custo alto para a saúde mental. Você agirá sem controle, sem organização. E se a obsessão contaminar, a sua mente não terá espaço para mais nada. A gente está assistindo uma série colombiana aí, né, que retrata bem esse processo da obsessão. E, gente, é incrível como é verdade isso, né? Às vezes a gente não enxerga a realidade, a gente transforma ou distorce a realidade, porque quem manda na nossa mente é a nossa obsessão. E isso é um vício, é um super apego e é super perigoso, super danoso para a nossa saúde física e mental. Não existe apego sem o medo de perdê-lo. Nós nos acostumamos com a dor e às vezes até passamos a gostar dela. As pessoas apegadas vivem no limite, esperando o pior, perder o objeto ou o sujeito do seu apego. Sentem medo o tempo todo, minuto a minuto. Muitas vezes, esses medos são sem fundamentos e irreais. É criação da cabeça da própria pessoa para dar manutenção àquele contexto ali que originou ou que mantém o apego. Embora cada pessoa reaja de um jeito, o motivo do pânico é sempre o mesmo: que a fonte do apego se acabe, desapareça ou se distancie. Então, é aquela condição lá da perda que eu falei mais no início. O que faz alguém ter medo da perda é a crença de que o objeto ou a pessoa aos quais é apegado são eternos ou permanentes. Uma ilusão ou subterfúgio mental que impede a gente de aceitar a própria realidade, pois tudo acaba,
todos morremos. E aí ele faz uma analogia, ele traz muito esse processo em função do apego às pessoas, né, de como funciona a morte, se ela é trágica, se ela é natural e tal. Então, vale a pena a gente colocar isso também. Mas o fato é que tudo vai acabar em algum momento. A vida é impermanente e, portanto, as nossas fontes de apego se esgotarão, queiramos ou não. Em algum momento isso vai ser explicitado e vai nos trazer o problema, mesmo que a gente não aceite ou não queira. Se aceitarmos essa premissa verdadeiramente, não teremos mais apegos. Essa premissa de que a vida é impermanente, de que tudo acaba em algum momento. E aí a gente começa a se desapegar a partir desse princípio ou desse abrir mão das perdas, né? Ou daquilo que a gente acha que é nosso e que a gente pode ou vai perder. Se você não tem nada a perder, por que sentir medo? A despreocupação bem administrada é maravilhosa. Se nada é indispensável para mim, o medo não tem como se instalar. A questão é não se deixar atrair por nada que o magoe. Aqui, o Walter nos dá dicas de como enfrentar os temores que criam apego, ou seja, os medos que criam apego. São quatro formas. Identifique o medo que impede o desapego. Atrás de cada apego há um medo e atrás de cada medo se esconde uma deficiência que você precisa superar. Então, você precisa reconhecer e identificar isso. Segundo, aceite o pior, relaxe e deixe as coisas acontecer. Aceite o inevitável, compreenda até onde devem ir os seus esforços e até que ponto se justificam. Lembra lá dos seus valores inegociáveis, tá? Terceiro, enfrente este medo. Faça exatamente o que os seus medos ou crenças infundados o impedem de fazer. E por fim, por último, quarto, confie em você. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então você precisa se conhecer, buscar cada vez mais o autoconhecimento e confiar em quem você é. Se você se apegar, perderá a noção de quem você realmente é. A identidade pessoal é aquilo que você assume ser, a vivência e a representação que faz de si mesmo para se distinguir dos outros. O que define você é a sua essência original, o seu ser, quem você realmente é. O segredo para não cair em falsas identificações é aprender a diferenciar a importância real, objetiva e sem justificativas da importância fictícia, aquela que a gente cria, exagerada e sem base na realidade, das coisas ou das pessoas às quais nos vinculamos, a quem nos conectamos. Precisamos discernir o verdadeiro do ilusório. Aquilo que é fato, que é realidade e aquilo que a nossa mente criou, ou que a gente gostaria que fosse o fato e a realidade. Importa muito é quem você é. O apego não permite fazer contato com a sua própria essência porque o distrai, assume, né, quase que totalmente a sua mente. Busque a autenticidade, a posse de si mesmo, o que revela a sua vocação mais essencial. É preciso definir a própria identidade sem demora. Então, essa busca pelo autoconhecimento, por saber quem você realmente é, por saber os seus valores, os seus desejos, as suas vontades, as suas premissas, é primordial, tá? Então, ele traz aqui, né, também como proteger e resgatar essa identidade pessoal. Encontre a si mesmo, seja anônimo, livre-se dos rótulos que carrega nas costas e faça uma declaração, né? Declare-se sempre em defesa da sua identidade pessoal. Fique atento para que nenhum desejo deturpe a sua singularidade. Defenda o que você é na realidade. Busque ser autêntico e honesto em cada ação sua. Procure alinhar o que pensa com o que sente e faz. Deixe em você apenas o que é bom e jogue fora o que te magoa ou não te convém. Deixa eu correr aqui que eu já vi que agora falta só 5 minutos, ainda tem bastante coisa para passar. Apego é a posse exacerbada. O sentimento de posse está intimamente relacionado com essa necessidade de identificação e reconhecimento.
O eu apoiado no meu, né? Então, essa questão da posse infla o ego e o torna mais pesado. Ao contrário, eu sem o meu, sem a necessidade da posse, não ocupa tanto espaço mental. Quem tem complexo de senhor feudal é profundamente infeliz. E outra, muitas vezes a gente não enxerga que o que a gente tem é o suficiente. A gente quer sempre mais e às vezes perde oportunidades incríveis de viver o presente, de aproveitar a oportunidade presente. Possuir significa manter algo ou alguém sob controle e sentir-se proprietário daquilo que se domina. Acreditar que alguma coisa é minha porque assim me indicam o desejo ou a fantasia é um ato infantil e irracional. Sentir amor não outorga direito, nem intelectual, nem espiritual e nem físico. Tudo muda. Não há nada fixo a que se apegar e a mera tentativa de fazê-lo gera sofrimento. Não se desgaste inutilmente. Tudo passa e nada lhe pertence. Amar não é possuir. O dependente emocional quer desaparecer no outro. Se nos pertencemos mutuamente, a coisificação é dupla. Estar comprometidos saudavelmente é assumir que caminhamos juntos na vida, deixando bem claro quem é quem, em que pese ao romantismo. Ninguém é dono de ninguém. Amar, então, não é possuir. Amar é respeitar a liberdade do outro até as últimas consequências. O sentimento de posse nos rouba tempo e energia, pois temos de cuidar o tempo todo do objeto ou sujeito do apego, mas também nos torna emocionalmente mais frágeis aos ataques externos. Quanto mais necessidade de posse uma pessoa sentir, menos saúde mental terá. Para se livrar, então, dessa necessidade de posse, a gente precisa desfrutar das coisas que a gente tem sem possuí-las, sem se identificar com elas e sem que as definam ou nos definam como pessoa. É necessário lutar contra o impulso, resistir a ele e usar diversos métodos de intervenção. Ter não é possuir. Quando os apegos nos fazem sofrer, é melhor nos afastarmos deles, emocional ou fisicamente. Devemos discernir entre o que vale a pena processar e o que deve ser descartado. Psicologicamente falando, só pode lhe acontecer aquilo que você permita que ocorra. A gente já falou sobre isso, né? Se acreditar que alguém é responsável pela sua felicidade, você vai querer possuí-lo para que nunca lhe falte nada. O bem-estar psicológico ou o desejo de ser feliz exigem um compromisso pessoal e intransferível. A dependência exige demais. A dependência emocional do apego é tanta que não há tempo psicológico para mais nada. O apego é especialista em roubar energia vital. Procure não repetir o que os outros fizeram ou disseram que você deveria fazer. Não se torne previsível. Ensaie novos comportamentos e fuja dos lugares comuns. Não espere estar seguro para começar a viver. Você é único. Pode não ser perfeito, mas não há ninguém igual a você. Para enfrentar a dependência, é necessário se dispor a ser interiormente livre e não aceitar que lhe digam como pensar ou agir. Existem 3 maneiras pelas quais o apego se instala na nossa mente: a fraqueza pelo prazer, a incapacidade para resolver os problemas pessoais e buscar provas de segurança e a ambição desmedida e compulsão por querer mais. Isso não significa que você deva odiar o prazer, recusar a ajuda dos outros ou repudiar o progresso, ao contrário. O autor refere-se aqui ao apego que implica a avidez, a necessidade imperiosa e a obsessão, ao engano que cometemos quando achamos que algo ou alguém nos presenteou com um prazer eterno, uma segurança total e a garantia absoluta da autorrealização. Isso não é possível. São expectativas irracionais que nos impedem de ter uma vida saudável. Nada é para sempre. Nada é como parece e tudo pode mudar, inclusive o medo que nos manipula. Nada nem ninguém pode lhe dar o impossível. Reaja enquanto é tempo. E aí, para finalizar, eu cito a frase, né, dele, do livro, é um dos últimos parágrafos ali do último capítulo,
onde o Walter fala: o desapego é um aprimoramento contínuo que o fará sentir-se cada dia mais forte, mais livre. Quanto mais apegos conseguir eliminar, mais perto estará de você mesmo. E aí eu agradeço a sua presença de novo para quem chegou depois, ó, esse é o livro, né? Walter Rizzo, Desapegue-se. E desejo profundamente que você comece ou amplie a cultura do desapego na sua vida para que você consiga ter uma vida melhor, mais próspera e mais feliz, tá bem? Eu vou mudar um pouquinho a estratégia da live do livro, depois vou fazer um vídeo para colocar nos stories, porque a gente vai fazer a live do mês, primeiro domingo do mês, a gente vai fazer a live do livro, mas vamos continuar com o livro da semana toda semana. E aí eu vou colocar o livro, algumas páginas para vocês, para continuar tentando motivar vocês a lerem junto comigo, né? Um livro por semana, vou colocar no feed, mas a live do livro a gente vai fazer no primeiro domingo de todo mês, tá bom? E aí a ideia é fazer votação, enquete, para vocês também ajudarem nas escolhas dos livros, da própria live, e aí a gente vai interagindo um pouco mais. Beijo grande, obrigada, Lídia, querida. Ótimo fim de domingo para todos vocês e que a semana que inicie seja maravilhosa, que o mês de março realmente seja o início do ano aí, né? A gente fala que o ano começa depois do carnaval, então que seja um marco aí para um ano de 2025 maravilhoso, ainda mais próspero e mais feliz. Beijo grande, obrigada, Fer, e a gente se encontra na live do livro do mês agora, no primeiro domingo de abril, e toda semana com o livro da semana pelo feed. Beijo grande e até mais.